Pessoal, é o seguinte, tem muita informação, muita notícia para trazer para você a partir de agora, então a gente já vai direto para o noticiário sem enrolação, já falando sobre o Campeonato Carioca, que ontem teve a festa de premiação do campeão e também dos melhores jogadores. O Fluminense teve 3 jogadores na seleção do campeonato: melhor lateral esquerdo, Gabriel Fuentes; no meio-campo, John Arias; e como melhor atacante, Germancano, que também foi o artilheiro do estadual ao lado do Verratti do Vasco, os dois com 6 gols. O Fluminense também teve o Riquelme Felipe, que foi eleito como revelação do Campeonato Carioca. O Riquelme que foi receber o prêmio de muletas, ainda não tem previsão de retorno aos gramados, mas deve ficar pelo menos 3 meses afastado do time. Antes de continuar com o noticiário, só pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário. Me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha. Vamos falar agora sobre Copa Sul-Americana, porque a Conmebol mudou a data e o horário do jogo do Fluminense na terceira rodada contra o União Espanhola do Chile. O jogo estava marcado inicialmente para o dia 22 de abril, às 9h30 da noite. Foi adiado para o dia 23, ou seja, o jogo passou de terça para quarta-feira. Seria na terça-feira, 9h30, vai ser na quarta, 7h da noite, lá no Chile, ainda sem local definido, tá? E a estreia do Fluminense, todo mundo sabe, já é na terça-feira que vem, dia 1º de abril, contra o Once Caldas, lá na Colômbia, em Manizales. Aliás, gente, sobre essa estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana semana que vem, como eu havia informado, o Fluminense vai viajar direto de Fortaleza para a Colômbia, nem retorna para o Rio de Janeiro. O Fluminense embarca hoje para a capital do Ceará, para o jogo de amanhã, estreia no Brasileirão, fica em Fortaleza e viaja para a Colômbia para poder fazer a estreia na Copa Sul-Americana. O elenco nem mesmo vai retornar ao Rio de Janeiro, porque senão seria uma viagem a mais, né? E seria um desgaste a mais também. Então, o Fluminense sai do Rio, vai para Fortaleza, de Fortaleza para Colômbia, depois do jogo contra o Once Caldas, retorna para o Rio de Janeiro. E por falar em calendário, que já que a gente está falando aqui, né, sobre mudança na tabela da Copa Sul-Americana, inacreditavelmente, até hoje, a CBF não divulgou o detalhamento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, o Brasileirão começa amanhã, é a primeira rodada. A segunda rodada, ninguém sabe quais serão os dias e horários dos jogos. Simplesmente porque a CBF não informou, não divulgou. Não tem como os clubes, né, se programarem em questão de hotel, treinamento, logística, tudo. Não tem como a imprensa se programar, porque muita gente viaja, tem que se deslocar, também reservar hotel. Não tem como os torcedores se programarem, mas os clubes não podem reclamar, porque eles, né, todo mundo votou ali no senhor Edinaldo Rodrigues para mais um mandato à frente da presidência da CBF. Mas essa, né, é a CBF, esse é o futebol brasileiro. Eu acho que essa bagunça, né, que a gente vê no futebol brasileiro, ela tem muito a ver com da bagunça que a gente vê também com a seleção. E a bruxa segue solta no Fluminense e fez mais uma vítima, desta vez o volante Otávio, que segundo o Diogo Dantas, do jornal O Globo, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito. O Fluminense deve divulgar provavelmente hoje alguma nota confirmando esta informação, mas a lesão é muito séria, gente. Otávio não joga mais em 2025. O tempo de recuperação, ele é longo. Inclusive, o tempo de imobilização leva de 6 a 8 meses. Ou seja, o Otávio deve ficar imobilizado de 6 a 8 meses para poder se recuperar dessa lesão que ele sofreu no treinamento de ontem no CT Carlos Castilho. Depois desse período de imobilização, tem mais um longo período de fisioterapia para só depois começar o condicionamento físico. Tá fora da temporada, só volta a jogar o ano que vem. É uma fatalidade, uma infelicidade. Jogou apenas 6 jogos até agora, desde que foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Fluminense fez um investimento alto, com um salário alto, com um contrato longo, e aí, infelizmente, acontece essa infelicidade e o Fluminense vai ter que ir ao mercado buscar essa reposição para o Otávio.
Jogador que chegou, fez 2 bons jogos contra o Águia de Marabá, contra o Volta Redonda, depois caiu um pouco de produção, não foi bem nas 2 partidas da final do estadual, recebeu críticas, mas tinha a confiança da comissão técnica. E agora sofre essa lesão seríssima, só volta a jogar em 2026. Uma opção para o Fluminense seria o volante Zé Wellison, do Fortaleza, que também já foi alvo do Fluminense, já esteve no radar do Fluminense no ano passado. Porque nesse momento, gente, não há possibilidade do Fluminense trazer nenhum jogador que esteja no exterior. O Fluminense pode contratar agora jogadores que disputaram os estaduais. E aí, por exemplo, o Zé Wellison se encaixa nesse perfil. Ele tem alternado alguns jogos na titularidade do Fortaleza, outros começa no banco de reservas. Enfim, tem feito um rodízio ali na equipe do Vojvoda. É uma opção, mas resta saber se o Fortaleza vai querer abrir mão também de um jogador importante dentro do seu elenco. Mas se o Fluminense tiver que buscar um jogador agora, tem que ser jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, ou seja, um dificultador a mais para o Fluminense trazer uma reposição pro volante Otávio. Fluminense, gente, que nesse ano de 2025 tem sofrido com problemas de lesão, assim como foi no ano passado. Ano passado o Fluminense foi o recordista de lesões na Série A do futebol brasileiro e começa 2025 também sofrendo com lesões. Lesões sérias, né? Renato Augusto, questão do ombro, Fuentes, problema muscular, Riquelme e Isaac com lesões no joelho, teve a miocardite do Ganso. Então o Fluminense tá com uma urucubaca danada aí, cara. Tá, bruxa realmente tá solta e o Fluminense tem pagado um preço alto, né, por conta de todas essas lesões. E olha, o calendário nem apertou ainda, gente. Vai começar a apertar a partir de agora. Que começa Brasileirão, Sul-Americana, terceira fase da Copa do Brasil. O calendário nem ficou apertado ainda. A coisa vai começar a ficar feia a partir de agora. Vamos falar sobre a novelinha SAF no Fluminense, esse assunto que vem dominando o noticiário do Fluminense nos últimos dias. Muita polêmica, muita discussão, muita gente preocupada. E o Diogo Dantas, do jornal o Globo, trouxe mais uma atualização nesta sexta-feira sobre esse tema. Olha aqui, olha. Com o SAF, Fluminense quer se tornar o 6º clube que mais investe no futebol brasileiro. Mesmo sem a chegada de uma proposta concreta de um investidor, o Fluminense já sabe o que fazer caso a venda da SAF do clube seja aprovada. Saltar da 10ª posição para se tornar o 6º clube que mais investe no futebol brasileiro. Por isso, aguarda a chegada de interessados para a compra de 60% das ações do clube. O valor da SAF, estipulado pelo Banco BTG, considera apenas a venda do futebol, já que a sede das Laranjeiras é tombada e o CT Carlos Castilho não pertence ao clube? Como assim? Eu não entendi essa parte aqui de que o CT Carlos Castilho não pertence ao clube. Eu imagino, né, que o Diogo Dantas esteja se referindo ao fato de que o terreno onde foi construído o CT Carlos Castilho, esse terreno ele foi cedido pela prefeitura. Então, eu imagino que lá no contrato, né, haja alguma cláusula dizendo que o Fluminense não pode passar o terreno para frente. Então, por conta disso, não poderia incluir o CT Carlos Castilho na negociação da SAF do clube. É claro que o CT pertence ao Fluminense. Uma coisa é você dizer que o terreno não pode ser vendido porque tem ali uma cláusula no contrato quando foi cedido o terreno para o Fluminense. Ok, mas o CT pertence ao Fluminense, o CT não pertence à prefeitura. Então acho que essa frase aqui foi mal colocada. Mas enfim, a operação considerada ideal é a que o investidor chegue com um aporte anual capaz de fazer com que o Fluminense direcione o que paga para equacionar a dívida em investimento para um time mais forte. Hoje, a dívida é calculada entre 750 e 800 milhões de reais. O investidor interessado absorveria o custo anual da dívida e ainda faria um aporte no futebol do clube. E aí que eu não... Essa parte aí é outra que eu não dá para entender quando a gente, né, recebeu essa semana a informação vinda do Lauro Jardim de que a SAF do Fluminense poderia ser vendida 60% por 500 milhões de reais. Então, como que uma SAF vai comprar o clube por 500 milhões de reais, mas precisa pagar uma dívida de 750 a 800 milhões de reais e ainda investir no time? Eu não sei aonde que essa conta ela fecha, né? Como que essa equação vai se dar.
mas, né, segundo a matéria aqui do Diogo Dantas, o Fluminense, então, ele pretende se tornar o 6º clube com maior investimento no futebol brasileiro. E aí a matéria termina dizendo que no dia 14 de abril está marcada a reunião do Conselho Deliberativo, onde o presidente Mário Bittencourt deve prestar mais esclarecimentos sobre essa questão da SAF. Ontem a gente trouxe aqui, né, a informação do José Ilan de que no início do ano um grupo árabe procurou o Fluminense, mas o Fluminense não teve interesse nem em ouvir a proposta desse grupo árabe, porque segundo a apuração do José Ilan, Fluminense e BTG explicaram que eles já tinham um modelo definido de SAF, que já tinham algo avançado, que seria esse modelo de cotas, né, com 18 cotas de 10 milhões de reais para 18 pessoas diferentes, e aí cada um dando 10 milhões de reais, totalizando 180 milhões, e que o BTG, ou os donos do BTG, comprariam o restante da SAF, totalizando esses 500 milhões de reais. É um assunto que ainda vai dar muita discussão, muito pano para manga, é ano eleitoral, né? Então a oposição vai tentar fazer de tudo para atrapalhar, né, a venda da SAF. A atual gestão vai fazer de tudo para levar os seus planos adiante. Eu só espero que no final das contas, né, o Fluminense não seja prejudicado, porque é aquilo que eu venho batendo nessa tecla já há vários dias, né? Uma SAF bem feita pode mudar o Fluminense de prateleira, como uma SAF mal feita pode afundar de vez. Então tem que se ter muito cuidado com essa mudança, porque é uma mudança definitiva. E, né, já que é uma mudança definitiva, não tem como você voltar atrás, é irreversível, ela tem que ser muito bem feita, muito bem planejada, muito bem estudada, para que o Fluminense não se prejudique para o resto da sua história. E para terminar o nosso vídeo de hoje, vamos falar, claro, sobre Campo Bola, porque hoje o técnico Mano Menezes vai definir a equipe que estreia amanhã no Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, contra o Fortaleza lá no Castelão. Sem Otávio no meio-campo, Hércules deve ser o titular, porém Bernal também disputa a vaga. Chance maior para que o Hércules seja o titular ao lado do Martinelli ali no meio de campo. Expectativa também pela estreia do paraguaio Lescano, que chegou, já está há um mês treinando no Fluminense, já foi convocado para a seleção do Paraguai, mas não pôde ainda jogar porque não estava inscrito no Campeonato Carioca. Já está regularizado, está à disposição da comissão técnica e disputa a vaga com o Lima, ali no meio de campo. Eu diria para vocês, gente, que a chance maior é do Lima ser o titular, tá? Eu diria para vocês que a chance maior é do Lima ser titular. Pelo que a gente conhece, né, do Mano Menezes, acho que essa é a possibilidade maior. Tomara, né, que a gente tenha uma surpresa, porque tá todo mundo com uma expectativa muito grande pela estreia do paraguaio Lescano. John Arias, que já retornou ao Brasil, está à disposição também da comissão técnica, não é problema para o jogo de amanhã. E também vai para essa partida de estreia do Fluminense no Brasileirão e estreia também na Copa Sul-Americana, já que, como eu informei agora há pouco, o Fluminense viaja de Fortaleza direto para a Colômbia para poder fazer a sua estreia na competição internacional. Então, se a gente não tiver nenhuma surpresa, né, o Fluminense deve amanhã estrear no Campeonato Brasileiro com o Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga, acho que tem uma disputa ali entre os dois, Thiago Silva, Ignácio e o René, Hércules, Martinelli, Lima ou Lescano, no ataque John Arias, Canóbio e o Germancano. Esse o provável Fluminense para o jogo de amanhã diante do Fortaleza. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu. Até mais.